Vocês me conhecem como 7 encruzilhadas. Porém, não o caboclo 7 encruzilhadas, mas o guardião. Eu, especialmente, estou ligado ao médium desde que este tinha 5 anos de idade no presente corpo físico. E trabalho naturalmente, recebendo do alto as atribuições através dos guardiões superiores. Sou aquilo que vocês na Terra falam que é um coordenador de equipe ou de falange, conforme dizem em alguns outros lugares, mas é bom saber que o nome 7 encruzilhadas é um nome cabalístico próprio das religiões de matriz africana e também da Umbanda. Para vocês, me chamem como quiser, porque esse é um nome específico utilizado nas religiões mais místicas e cabalísticas. Para mim, tanto faz o nome que me dão. O que importa é a atividade que eu faço. Eu coordeno um grupo de espíritos responsável pela segurança mais energética, fluídica e até mesmo física dos ambientes onde vocês transitam, das instituições com as quais estão ligados e nós também, evitando assalto das forças tenebrosas e mesmo daqueles encarnados que, em ressonância com tais forças, possam querer prejudicar o andamento das atividades nestas instituições. Então, não é nenhum trabalho de grande monta, é um trabalho comum aos espíritos da minha categoria, mas ao qual eu levo com extrema responsabilidade, pois me afinizo muito nisto. Eu tive várias encarnações como militar, então trago uma bagagem extensa no comando de tropas, e isto foi aproveitado do lado de cada vida para que eu possa continuar minha tarefa com a responsabilidade que ela exige para o momento do planeta, para o progresso e para a disciplina, que é naturalmente uma disciplina militar na visão de vocês encarnados, porque exige, além da disciplina, comprometimento com a causa que estamos trabalhando. E esta causa não é somente aqui, onde o bem e o progresso está atuando, onde tem ideias progressistas, onde tem ideias de renovação. E é lógico que é de acordo com a abertura que os humanos encarnados dão para nós. Eu não posso absolutamente fazer nada sem que vocês o queiram ou que vocês deem para nós os recursos fluídicos, mentais e até emocionais, para que possamos atuar. Nós não rompemos com o livre-arbítrio das pessoas. Em tese, quando vocês querem e estão dispostos e disponíveis, nós atuamos. Se não estão, nós mantemos o trabalho básico para que as coisas possam fluir com o mínimo de tranquilidade. Nem sempre essa tranquilidade significa paz no conceito humano. Muitas vezes esta paz aparente, ela é mantida com lutas constantes do lado de cada vida. E por isso me deram um nome cabalístico de 7, outros chamam de 7 encruzilhadas, porque eu trabalho nos entroncamentos vibratórios, nas encruzilhadas vibratórias
daí o nome cabalístico. Mas chame-me do que melhor aprover a vocês. Aqui nós costumamos chamar de Sr. Sete, né? Eu acho que, se permitir, eu gostaria que continuássemos a entrevista chamando de Sr. Sete. Com certeza. Pois bem, Sr. Sete, você falou a respeito da coordenação de equipes ligado a questões de segurança, e as pessoas que vêm ao Encontro Mundial, muitas delas querem saber um pouco mais a respeito dos espíritos que atuam no Encontro Mundial. Você disse que está ligado às instituições. O Encontro Mundial ele é um produto dessas instituições. Dessa forma, é possível você nos contar um pouquinho a respeito do seu trabalho de coordenação junto a esses espíritos com atuação lá no encontro? O que acontece antes, durante, depois? Se me permite, é um ponto de vista muito pessoal meu. E sabe, criança, do lado de cá nós não somos robôs. Então nós temos uma liberdade de continuar no trabalho. Porém, cada um continua pensando a sua forma, a sua maneira peculiar. Eu não vejo o Encontro Mundial que vocês realizam como encontro desta ou daquela instituição, no sentido em que as denominações religiosas falam aí na Terra. Eu vejo mais como um encontro gerado e mantido por um ideal que abrange a humanidade não institucional. E às vezes é necessário para vocês usar o nome da instituição, porque na Terra alguém precisa assinar documentos e dar a cara à tapa. Então, daí o ideal em si não satisfaz as necessidades das leis do plano físico. Eis porque vocês usam o nome da instituição, que é dos Guardiões da Humanidade. Contudo, sobre a minha perspectiva, esse é um encontro como outros que ocorrem, não tantos assim, mas como outros que ocorrem, ligados a um ideal maior de reunir homens de bem, homens que querem fazer parte do momento de transição, seres humanos que querem dar a sua contribuição para o progresso da humanidade e se colocarem como agentes de transição e de transformação planetária. Isto independe da religião ou da instituição às quais estão vinculados. Veja bem que, sob esta ótica, a minha equipe, que trabalha mais de forma horizontal, isso quer dizer no campo social, no campo da segurança física, no campo da família, do trabalho, para desfazer as barreiras que possam impedir as pessoas de se capacitarem. Nós notamos que muita gente que vem, nós temos pessoas que se dizem ateus, pessoas que se dizem sem religião, pessoas que são espiritualistas, pessoas que são evangélicas, pessoas que perderam a fé na religião no formato atual que ela se dissemina. Então é por isso que eu falo que sobre a minha ótica, porque eu acompanho essas equipes que vêm de vários estados, a minha turma, o meu time de guardiões acompanha todos eles. E aí nós vemos as diversas características das pessoas que acorrem, que obedecem ao chamado. E uma coisa é o denominador comum dessas pessoas, que é o desejo de transformar a humanidade e o desejo de que elas sejam participantes desta transformação. E, naturalmente, tirando fora aqueles que têm reais dificuldades de locomover de suas cidades, países e estados,
que é uma parcela de menos de 10%. A cada encontro mundial que é realizado, e olha que a minha equipe participa desde a época em que vocês faziam entre médiuns. Então nós temos um histórico das pessoas que participam. Nós temos 2 grupos, a parte este a que me referi, que merece observação, pela curiosidade do grupo. Um deles é aqueles que guardam expectativas pessoais, as quais não foram prometidas e nem alimentadas por vocês, que isto é natural em cada agrupamento humano. Mas é curioso que estes, exatamente esses, querem coisas milagrosas e rápidas. Querem vir e sair transformados como se entrassem num túnel do tempo e saíssem 1 milhão de anos à frente transformados com asas de anjo e coisas semelhantes. Estes se decepcionam. A parte esse grupo, o outro realmente quer se transformar em agente dos guardiões e da transformação do planeta Terra. No entanto, a cada edição do Encontro Mundial, criança, existe uma peneira que passa. Porque se num encontro nós tivemos uma tarefa primeira, que é de mapear as pessoas, o psiquismo das pessoas, que tem uma predisposição e uma habilidade anímica, mediúnica ou psíquica, para fazer um impulsionamento das energias do corpo mental, do corpo espiritual e do duplo etérico. Num segundo momento, nós tivemos um outro tipo de ação. A peneira passa a cada encontro. E nós vamos ver que quem vai participar vai cada vez mais apurando a real intenção das pessoas que vierem. Então, quem quer apenas curiosidade não virá mais. Quem quer coisas imediatas, sem transformação interna, vai ficar à margem, em dúvida. E daqui a pouco vocês terão presentes aqueles que realmente serão os agentes de transformação. E eu gostaria de citar algo que não é meu, mas eu estou extraindo do corpo mental do médium para falar, porque eu não tenho afinidade com alguns conhecimentos. Quando na sua Bíblia fala que muitos são chamados, poucos são os que ouvem o chamado. Em um lugar fala que a grande multidão foi convidada, e em outro fala em apenas 144 mil, de uma maneira naturalmente, obedecendo à cabala judaica, de uma maneira, digamos assim, fantasiosa, como era comum naquela época fazer. Nós vemos que aqueles que realmente atendem o chamado são poucos, embora ele seja feito para a multidão. E por que é feito para a multidão? Porque todos têm que ter a chance. Mas quando você chega num evento deste, e que a pessoa só tem olhos para ver a parte física, e se inebria diante das cores, das luzes e tudo, mas não percebe todo o tratamento que está sendo dado, está sendo feito nos bastidores, no plano mental, no plano emocional. Aí você vê por que poucos são os que obedecem o chamado e não toda a multidão, porque a multidão quer ver coisas fantásticas, que enchem os olhos, que emociona.
não podemos esquecer. E aí vai a especialidade minha. Já estou falando demais, pode me interromper, criança? Continua, por favor. Porque nesse período anterior ao encontro, eu tenho sobre a minha responsabilidade mais de 1.800 espíritos de guardiões. Estou dando um número próximo. Mais de 1.800 espíritos de guardiões. Uma grande maioria especialistas nas suas diversas áreas de combate. E a partir do momento você pode ter absoluta certeza disso, que a pessoa responde ao chamado. Nós começamos a mapear a família da pessoa, o trabalho da pessoa, aqueles que têm trabalho. Essa era justamente a próxima pergunta, Sr. Sete. Você sempre nos fala a respeito de segurança espiritual, energética, assuntos correlatos, né? E sobre a segurança do ponto de vista espiritual, o que vocês, espíritos, já estão preparando para o Encontro 2019? Sim. Temos feito esse mapeamento e aí distribuímos a nossa equipe de acordo com as necessidades. Assim que a pessoa, e é um número pequeno, fala assim, estou comprometido com este evento, porque não pelo evento em si, mas pela transformação que vai ocorrer no plano extrafísico durante esse evento. Os inimigos pessoais destas pessoas, que não tem nada a ver com o evento, começam a se incomodar. Sim. E, naturalmente, uma série de coisas começa a acontecer na vida dessas pessoas. Elas falam assim, pelo encontro, porque eu vou ao encontro, as coisas começaram a acontecer. Não. É porque os inimigos pessoais que estão nas suas companhias do passado estão incomodadas. Porque se essas pessoas vierem, no mínimo, a metade dessas companhias indesejáveis ficará presa na nossa equipe, que nós não deixaremos voltar. É quase uma desobsessão complexa em alta escala. No mínimo, 50% deles nós não permitimos voltar para os lares das pessoas. E esses espíritos que não têm compromisso com o bem, eles não querem que tais pessoas venham. E aí começa a ocorrer um problema aqui e outro ali na vida delas. Porque esses espíritos começam a volumar e ficar assustados. Que no momento em que você toma uma decisão íntima de participar de algo que vai ser para você e em alguma escala, para a família, para a comunidade, para a humanidade, vai ser de extrema importância, impactante. O seu psiquismo, naturalmente, e eu vou falar dentro de uma linguagem que vocês entendem, a sua glândula pineal, ela começa a ser acionada. E a sua parte extrafísica, porque é a glândula que entra em contato conosco, com a realidade extrafísica em todos os âmbitos, ela começa a irradiar energias de dimensões superiores, porque nós acionamos isto para ter um preparo anterior. Aí as pessoas começam a ter sonhos, começam a ter flashes ideoplásticos, começam a ter lembranças de uma coisa ou outra, para que quando elas chegarem ao encontro, elas já estejam preparadas ou previamente preparadas para tudo isto. Por outro lado, o impacto dos obsessores particulares faz com que as pessoas fiquem indecisas. Mas a estes, ainda antes da decisão, nós não nos envolvemos. Nós nos envolvemos na hora que a pessoa põe o pé e toma a decisão. Eu vou fazer parte desta equipe. Neste momento, eu destaco 3 dos nossos guardiões que estão sob o meu comando. Isso causa um alvoroço nas fileiras inimigas, porque os obsessores particulares já se assustam pela segunda vez. Primeiro, pela decisão da pessoa em ir. Segundo, porque eu mando especialistas e começo a mapear a vida e fazer uma limpeza no entorno da pessoa. E toda limpeza, naturalmente, levanta poeira. Com certeza.
E aí nós começamos esse processo. Quando chega dentro do ambiente do encontro, na verdade, quando as pessoas chegam no hotel, o quarto da pessoa já está preparado com os guardiões. E gente da nossa equipe, da minha equipe, da equipe de Viludo, do Kiev e de outros mais. Já preparando aquele ambiente onde ela vai se hospedar. E ali é que são capturados aquilo que vocês chamam de encostos, de obsessores. Imagino que também na casa das pessoas que já moram na cidade isso aconteça. Isso, né? Já acontece, porque nós começamos antes a fazer o trabalho. E aí, quando você faz o trabalho antes, as fileiras inimigas ficam incomodadas. As pessoas acham que estão passando mal, mas não, ela está recebendo o impacto da transformação que está acontecendo. Está limpando. E aí vem por etapa. Quando ela entra no hotel, a nossa equipe está ali. Quando ela sai do hotel no último dia, no mínimo a metade daqueles inimigos pessoais já ficam e nós transportamos porque se abre. Não por minha capacidade, mas pela capacidade do Kiev, do Dmitry, e do Jamar, Astrid e outros mais, se abre um campo neutro, energético, para absorver esses espíritos para outra dimensão. Para quem nunca veio ao encontro, talvez seja uma novidade, mas para algumas pessoas que vieram, nós temos alguns relatos que vão um pouco nessa linha, e até para nós da equipe também, como quando decidimos vamos fazer e empenhamos, a gente percebe essa movimentação nas nossas vidas. Então já houve alguns relatos de muita gente que conseguiu perceber essa diferença, essa mudança. E se você notar e me permitir, claro, eu vou utilizar você como exemplo. Sim. Você nota que uma série de coisas começou a ocorrer com a sua família. Sim. E aí vocês acham, que um tanto de coisa ruim acontece. Não, não é ruim. É porque os obsessores estão com medo. E aquilo que eles faziam antes, de maneira escondida, não dá mais para fazer. Eles estão se revelando e nós estamos mexendo. É como se você tivesse um montoro de lixo e fosse remexendo ele para tirar aquilo dali. E aí o mau cheiro exala. Por uma dificuldade de percepção, tanto energética quanto extrafísica, vocês acham muitas vezes que a coisa está piorando, não, mas esse é o sintoma que está sendo remexido para melhorar. Para mim a sensação é que tem melhorado. Se não arrancar isto, você não sente suavidade depois. Sim. E a hora de arrancar isto, o mau cheiro exala. E parece que as coisas pioram. Mas não, isso é o sintoma de que está melhorando. É mais ou menos o que ocorre com vocês quando usam um medicamento energético, qual a homeopatia. A pessoa que não está habituada assusta, porque os sintomas tendem a avolumar e depois baixa um pouco mais, porque se combate o veneno com o próprio veneno. É isso que nós fazemos. E aí as pessoas assustam e se afastam. Mas não, é o momento delas nos ajudarem, porque nós estamos limpando o ambiente delas. Como testemunha, eu posso dizer que realmente eu resolvi encarar e perceber isso e as coisas agora começaram a melhorar. Por exemplo, vocês, toda vez que vocês, e aí eu falo institucionalmente, estão para dar um salto de qualidade, vocês têm a impressão que as coisas estão piorando. Porque parece que trava tudo. A editora trava, o instituto trava, o colegiado trava. Esta é a impressão física. Mas a energética é que nós estamos sacudindo tudo, porque a nossa equipe está entrando com toda a força. E vocês não percebem este movimento porque estão encarnados. Então vão perceber naturalmente aquilo que está no nível da matéria. Sim. Falam, poxa, está tudo piorando. Não. Segurem as pontas e nos ajudem. Porque se vocês manterem firmes, isto está prestes a acabar. E nós damos um salto. Juntos, né? Juntos. Agora, o salto nem sempre é para onde vocês querem, mas para a situação ideal. Veja o que ocorre com vocês institucionalmente, com a editora. Tem uma impressão que a coisa está assim.
Mas se manter firme, nós vamos juntos saltar qualitativamente. Isso ocorre na vida das pessoas que virão ao encontro ou que vêm ao encontro. O grande problema é que por essa redução de percepção que o cérebro físico faz, que ele não deixa a pessoa perceber tudo, qual nós percebemos do lado de cá. As pessoas chegam e falam, poxa, a experiência mística transcendente que eu esperava não aconteceu. Porque ela ficou presa naquilo que era a expectativa dela e não na realidade que ocorre. E aí ela não usufrui disto. Então, a minha fala para quem virá, quem quiser vir, é que se dispa de expectativas, vem aberto. E aí a pessoa vai usufruir. Ela vai ver o quanto de transformação para que ela seja um novo homem, partícipe de uma nova humanidade, porque nós estamos precisando de agentes transformadores. Se você observar, no encontro passado nós tivemos mais ou menos 1000 pessoas presentes. Aproximadamente 200, um pouco mais do que isso, tivemos acesso ao psiquismo dessas pessoas. Desses 200, nós tivemos 178 pessoas que nos auxiliaram nesse momento de transformação que o Brasil está passando. E que são agentes que nós precisávamos investir mais, caso eles se mantivessem firmes. Então o número é muito grande. A porcentagem é muito grande. E nós tivemos outros desta mesma equipe que estão nos auxiliando na América Latina para destronar os senhores da escuridão que tentam dominar. Então, para nós, do lado de cá, é um número muito grande, porque nunca tivemos isto. Pessoas mais conscientes, energeticamente comprometidas, emocionalmente envolvidas em tal dimensão e magnitude, a ponto de que as energias desencadeadas, quando nós desdobramos essas pessoas e fomos recolher os espectros das suas bases na América Latina e Caribe, que foi onde nós atuamos no último encontro de uma maneira mais intensa, a simples ameaça de retirar os espectros de lá, dos seus pontos de convergência de poder, desencadeou fisicamente uma força estrutural muito grande que causou no plano físico uma comoção muito grande. Ora, poucas pessoas perceberam isto. Na verdade, quem estava um pouco atento alguns dias depois deve ter percebido que aconteceu até um movimento aí de terra na mesma latitude de Belo Horizonte, lá na Cordilheira dos Andes, né? Mas eu queria fazer uma pergunta que vai um pouco nessa linha. Na verdade, existe no site dos Guardiões da Humanidade uma aula ensinando a respeito da doação de energia. Toda semana a gente faz, na quinta-feira à noite, um momento de doação de energia. E também existe, durante o Encontro Mundial, que para nós se tornou um item obrigatório, né? Que é a realização da doação de energia em conjunto, com a participação de todos ali presentes. Na verdade, virou um dos momentos mais emocionantes que nós temos no evento, e isso é o que as pessoas que vêm ao evento nos dizem. Mas, enfim, eu tenho 2 perguntas a respeito desse tema. Do seu ponto de vista, Sr. Sete, qual que é a importância desse momento e o que é feito com o ectoplasma recolhido ali? Parte eu já falei a respeito, mas imagine você o poder de ação quando o nosso general falou que onde 2 pessoas estiverem reunidas, ele estará junto. Imaginemos então 1000 pessoas vibrando sob a batuta de um maestro que manda a nota certa. Não é vibrando cada um por sua conta. Vamos direcionar a mente, a emoção, a energia, o ectoplasma, e o maestro, com a sua batuta, dá a nota certa e harmônica.
a repercussão disso é de tal profundidade que rasga os abismos, as regiões ínferas, e faculta muitos espíritos que estão prisioneiros mesmo, que querem transformar, mas não têm energia. Eles são literalmente liberados e conseguem sair das garras dos seus opressores. Por outro lado, é a energia dinamizadora que nós utilizamos para arrancar os déspotas do seu poder nas regiões inferiores. E aí nós precisamos de energia canalizada. Quando você faz uma vibração e fala assim, por exemplo, eu vou doar energia para ajudar a humanidade, você está fazendo alguma coisa de maneira dispersa. A humanidade é um conceito muito amplo, está em todo lugar. Mas quando alguém dá a nota certa, não discordante nem destoante, e esta pessoa que dá a nota está ali na frente, conduzindo todos no mesmo ritmo e fala, é para isto, a energia de todos, ao invés de dispersar, ela se junta numa antena psíquica de grande proporção e de grande poder de irradiação. E é tal maneira que eu vou citar algo aqui que não faz parte do meu trabalho. Eu apenas observei, porque eu estava presente no momento. Vocês tiveram a presença da inteligência chamada Golan, tanto quanto da Sheiliana. O Golan, ele conseguiu sair do seu espaço extramundo para a Via Láctea de vocês. E depois de saltos em saltos, a equipe dele foi se aproximando. Mas só tiveram energia para poucos chegarem aqui. No encontro mundial, durante esse período, quando vocês fizeram aquela vibração intensa, foi tão forte que além de nós conseguíamos capturar os déspotas do poder inferior, a energia se concentrou de tal maneira que o próprio Golan utilizou e fez um rasgo dimensional e trouxe os outros seres do planeta dele para cá. Porque eles sozinhos, eles não tinham mais capacidade, porque já haviam esgotado a energia psíquica mental e não dava mais para todos virem. Foi de tal intensidade a energia, que exatamente na hora em que foi canalizada para usarmos, ele pegou a mesma energia e fez esse salto dimensional. Ele conseguiu a equipe inteira estar presente. Ora, falar isto parece uma coisa sobrenatural para uns, absurda para outros, mas só um cientista consegue dimensionar o quantum de energia que é necessário para fazer um salto quântico dimensional. Eu falo naturalmente como observador, porque não é a minha área, eu não sou cientista, eu sou soldado. Mas alguém ligado à ciência há de saber o tanto de energia que foi feito isso aí. E se não houve maiores transformações nas vidas das pessoas, é porque elas não permitiram. Porque os mesmos espíritos que na época nós determinamos para ficar junto delas ainda estão até hoje. Até hoje. Nós não tiramos a proteção. 9 meses depois, quase. Porque vai precisar essas pessoas conscientizarem de que ainda perto dela tem gente ali do nosso lado, querendo ajudar. Mas existe uma oscilação muito grande na mente das pessoas. Eu quero, eu não quero, eu acredito, não acredito, eu permito, não permito, eu vou, eu fico. E esta oscilação é que é o grande entrave para nós trabalharmos, uma vez que nós temos um limite ético no nosso trabalho. Eu estou com a minha equipe na casa do Marcos, na mãe dele, na sua casa, na casa do Israel. Eu tenho os elementos para proporcionar as transformações.
Mas se sua família falar assim, eu não quero, nós ficamos aguardando o momento de conscientização dele. Nós não vamos obrigar. Isso é um limite ético, que nós não fazemos nada contra a vontade. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu quero mudar, mas a atitude da pessoa está dizendo que não. Quando a pessoa diz sim ou não, não é com palavras, é com atitudes. Então aquela coisa que a pessoa começou a ser preparada para uma tarefa, daí a pouco ela vai e prioriza outras coisas. Você verá que esta prioridade foi um impedimento para continuar. Então ela começa num caminho, volta, pega outro, mas não leva avante, volta. Então tem muita gente que veio ao encontro, que vem, que tem essa característica de começar e parar, recomeçar outro caminho e parar, recomeçar e parar. Ora, isto não dá abertura para nós trabalharmos. Não abre o campo de Os que perseveram é que serão salvos, já diz o nosso general. Sr. Sete, caminhando para o final agora, embora a sua fala lá no início ela vai muito de acordo com o que imagino que seja a resposta para essa pergunta, mas do seu ponto de vista, qual que é a importância do encontro mundial neste momento da história da humanidade? Veremos que o mundo está cada vez mais pegando fogo. Vários focos de incêndio e cada vez mais próximos de vocês. Eu vou falar de uma parcela da humanidade. O Brasil nunca precisou tanto dos brasileiros quanto agora. E o Brasil nunca precisou tanto dos espiritualistas quanto está precisando agora. E aí eu não estou falando de encontros religiosos, de encontros em que a pessoa vai se emocionar. Eu estou falando de uma coisa direcionada. Vocês que são agentes dos guardiões, se unirem uma vez ao ano, vocês verão transformações sociais, educacionais e energéticas que vão se espantar. Vocês querem momento melhor para o planeta de vocês, mas cada um ficar no seu lugar. Esse encontro, veja então, reunir mentes, corações e energias e dar um foco, uma direção para isto. E sinceramente, considerando o meu envolvimento e da minha equipe nas questões da América Latina, se vocês não se reunirem agora e fazerem a coisa virar, correm o risco de não conseguirem se transformar nem daqui a 20 anos. E para que a humanidade possa se transformar, os humanos têm que ter a consciência, têm que participar, sair da zona de conforto. E a zona de conforto maior é o nosso lar. É a televisão, é a cerveja, é a festa, é o compromisso social. Ninguém que fica na zona de conforto promove transformação. O mar calmo não faz bom marinheiro. É em meio à tempestade que o marinheiro forja a sua força. Então eu digo que se você é agente ou quer ser agente de transformação da humanidade, esse encontro é como aquela trombeta que está soando fortemente, chamando o soldado para a batalha e falar: estamos na batalha contra o mal. Quem virá servir ao general que nós chamamos Jesus? Não que o encontro seja melhor do que qualquer outro, mas ele é altamente significativo no histórico pessoal de vida e de espiritualidade daqueles a quem se dirige. E nós precisamos disto urgentemente. Não só reunir esse grupo no encontro mundial e dar esse foco, o sonido certo para a trombeta, que aliás eu gostaria de pedir, se você pudesse considerar,
na hora de fazer a vibração, uma trombeta soando, dando o sonido certo para direcionar a vibração. Vai ser feito. Mas também precisamos, durante esse encontro mundial, e isso vocês podem fazer no domingo à tarde ou outro momento qualquer, identificar as pessoas de cada estado que querem formar os seus núcleos do colegiado nesses estados. Porque nós precisamos de uma parceria intensa e não das pessoas ficarem dispersas, cada uma por si e Deus por todos. Não, vamos unir todos. Somos os soldados do Cristo. Temos que estar à frente, onde a luta se travar. E na humanidade de hoje, qual é o momento e o local mais importante onde nós estamos atuando? Que é no Brasil. O país guarda uma ascendência moral e espiritual, uma importância histórica, geográfica e geopolítica muito importante, capaz de agir em toda a América Latina, Caribe, América do Norte e vários países da África e da Europa que estão de olho aqui. Mas falar isto é muito bonito. Eu quero ver estes agentes participarem. Porque na hora da batalha, quando o nosso general Jesus chama, temos que estar pronto. Todo mundo fala que está pronto. Mas eu quero ver quando eu sou a trombeta e nós chamamos. Vamos reunir os que querem e os que se consideram agentes transformadores. E aí nós veremos como se transformar num guerreiro. Num guerreiro no sentido de vencer as suas batalhas e limitações internas para ir para a batalha espiritual, que é mais ampla. Como se fortalecer e se iluminar como um grande guerreiro do Cristo para fazer luz lá fora. E isso nós, quando estamos unidos, eis a importância do encontro. Um feixe de varas pode até balançar, mas não se quebra. E quando as pessoas querem fazer o trabalho sozinhas, acabam saindo fora, porque não estão unidos com um feixe de varas, ou não estão unidos obedecendo ao ritmo que foi imprimido durante a batalha. E estamos em plena batalha, ninguém se engane. Não estamos em épocas de paz ilusória. Estamos em época de lutas para estabelecer o reino aqui na Terra. E nós somos os primeiros chamados. Esse encontro, portanto, é o sonido certo da trombeta. Está chamando. E quem está disposto e preparado que venha. E quem vier será mais preparado ainda, porque estaremos juntos incondicionalmente. Muito obrigado, seu Sete. Eu agradeço a oportunidade, ao mesmo tempo, criança. Eu peço desculpas, porque como eu já estava acompanhando o médium, julguei que poderia ser útil. Se minhas palavras não servirem, tenha apenas em mente que são a minha opinião e a minha visão pessoal de um ser humano como vocês, que apenas está destituído do corpo. Que o homem grande abençoe a todos vocês. Assim seja.